Misericórdia. Na tua opinião, qual é o significado dessa palavra? O que é que você acha? O que é que significa a palavra misericórdia? Talvez, né? Nós estamos numa situação em que nós dizemos assim: na realidade, o significado eu sei, mas agora o problema é como explicar, não é verdade? Mas é sem problema nenhum, meus queridos irmãos. Nós vamos dar um exemplo com duas situações diferentes para ajudar-nos a entender realmente o que significa misericórdia. E para aqueles que já sabem, simplesmente para ajudar a relembrar o significado dessa qualidade tão bela, tão preciosa. Imagine que um senhor que nada muito bem está à beira da praia. E ele percebe que lá ao fundo do mar há alguém a afogar-se. Então ele lá sentadinho ao pé da praia, ele diz assim: "Oh, meu Deus, que coitado, ele está a afogar-se. Eu sinto muito por ele. A vida dele era tão preciosa. Meu Deus, com certeza que vai fazer falta à sua família." O que é que você acha? Será que essa pessoa demonstrou misericórdia? Agora vamos numa segunda situação. Imagina este mesmo senhor, à beira-mar, ele nada tão bem, mas ele percebe que lá no fundo do mar tem alguém a afogar-se. Logo que ele percebe isso, ele fica preocupado. Ele fica com pena da pessoa que está a afogar-se. Além de lamentar, ele arregaça as mangas, corre para a água e depois salva aquela pessoa que estava aflita. A pergunta é a mesma: ele demonstrou misericórdia ou não? Conseguiu perceber o que é misericórdia? Eu tenho a plena certeza que os irmãos estão a dizer assim: sim, a misericórdia foi aplicada na segunda situação do exemplo. A palavra original para misericórdia, ela significa atos de bondade para com os necessitados. E uma fonte diz que ela envolve o sentimento de compaixão e pena, que é que o senhor que sabia nadar sentiu antes de salvá-lo, e depois envolve também ações para trazer alívio, ou seja, o salvamento em si. Então, a misericórdia, queridos irmãos, não é apenas sentir pena, sentir compaixão. Não. A misericórdia é a junção de duas coisas importantes. Primeiro, depois de reconhecer a situação triste de alguém, sentir-se comovido, sentir compaixão, mas ao mesmo tempo fazer alguma coisa prática para tirar aquela pessoa da aflição que está a passar. Então, misericórdia não é só ter pena, mas é fazer algo prático para ajudar. Uma coisa, queridos irmãos, é sentir pena, é sentir triste, mas outra bem diferente é ser misericordioso. É deixar mover-se para realizar ações que trazem alívio às outras pessoas. Conseguiu perceber quão bela é essa qualidade, a misericórdia? Mas agora, já se perguntou quem é que demonstra da melhor forma possível essa qualidade? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos número 3. Nesse texto, nós estamos aí procurar quem realmente demonstra a qualidade da melhor forma possível, a qualidade da misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo número 3 diz: "Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Notem, queridos irmãos, o Pai de eternas misericórdias, o Deus de todo consolo. Notou que o nosso Criador, Jeová Deus, ele aqui é descrito como o Pai de eternas misericórdias. Esse aspecto é muito interessante porque faz-nos perguntar: o que lhe vem à mente, querido irmão, querida irmã, caro convidado, quando ouve a palavra Pai? O que lhe vem à mente? A palavra Pai significa também progenitor ou originador. Então, quando o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz que Jeová é o Pai das eternas misericórdias, o que é que você acha? O que é que esse texto quer dizer? Que Jeová é a fonte da misericórdia. Que Jeová é o originador dessa qualidade. Então, a pessoa que demonstra da melhor forma possível essa qualidade é o nosso querido Pai, Jeová. Mas é interessante que a expressão ternas misericórdias está no plural. Ou seja, Jeová demonstra essa qualidade da misericórdia de uma forma abrangente, de uma forma abundante. Como assim? O que nos ajuda a entender isso, queridos irmãos, é o livro de Atos, capítulo 17, versículo 25, como citação. Esse texto diz que Jeová Deus, Ele nos dá a vida, o fôlego e todas as outras coisas. Mas é interessante que Jeová, ao nos dar isso, Ele não cobra absolutamente nada. E Ele não dá isso apenas aos seus servos, àqueles que lhe obedecem. Jeová é o originador dessa qualidade tão bela que é a misericórdia, mas Ele também demonstra assim, de uma forma abundante, para todos. Vida, fôlego e todas as outras coisas. Já imaginou, por exemplo, se essas coisas fossem pagas? Por exemplo, para viver alguém tem que pagar, para ter fôlego e para ter outras coisas. O que achas? Qual o preço os seres humanos cobrariam para isso? Será que nós teríamos dinheiro suficiente para bancar isso? Mas Jeová Deus, na sua profunda misericórdia, Ele dá-nos de graça a vida, o fôlego e todas as outras coisas, absolutamente sem cobrar nada. Jeová é 100% misericordioso. O objetivo desse discurso, queridos irmãos, é, primeiro, deixar claro que o nosso Criador, Jeová Deus, é um Deus misericordioso. Até o final desse discurso, queridos irmãos, nós não vamos ter mais essa dúvida. Nós vamos explicar, com base na Bíblia, que Jeová Deus é misericordioso. E, em segundo lugar, o objetivo secundário é demonstrarmos como podemos imitar a misericórdia de Jeová. Como podemos imitar a misericórdia de Jeová. Então, nosso discurso vai basear-se nesses dois pontos. Pedimos, por favor, a atenção de todos e que, por favor, acompanhem também aqueles textos que vamos lendo, porque assim você poderá tirar melhor proveito desse discurso com o tema: imite a misericórdia de Jeová. Então, agora vamos começar a provar que nosso Criador, Jeová, é realmente misericordioso. Meus queridos irmãos, a Bíblia deixa claro que Jeová Deus, ao demonstrar a sua misericórdia, Ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, Ele pode fazer isso de forma coletiva, a um grupo de pessoas, ou de forma individual, a um ser humano específico. E nós vamos considerar dois exemplos bíblicos que provam isso. Primeiro, vamos ver como Jeová é tão misericordioso
por considerar um incidente que aconteceu com os israelitas lá no passado. Só para nos situarmos, queridos irmãos, os israelitas eles estavam a viver uma época muito difícil. Eles estavam naquela época em que serviam como escravo lá no Egito e parecia que o sofrimento deles não poderia mais ter fim. Muitas vezes eles reclamavam do cansaço, da dor, do desgaste emocional e eles praticamente não aguentavam mais. Então, querido Jeová Deus viu essa situação. O que é que ele fez? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodos, capítulo número 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e nós vamos ler o capítulo número 3, lembrando que queremos entender como o Criador Jeová demonstrou misericórdia de forma coletiva a um grupo específico. Êxodo capítulo número 3, versículos número 7. Vamos ver como é que Jeová reagiu quando viu o seu povo a sofrer. Vamos tentar entender se Jeová realmente aplicou a sua misericórdia. O versículo número 7 diz o seguinte: Jeová acrescentou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa daqueles que o obrigam a trabalhar, e sei muito bem o quanto estão a sofrer. Conseguiu notar 3 aspectos interessantes nesse versículo que demonstram a misericórdia de Jeová? Primeiro, Jeová disse que viu eles a sofrerem. Ou seja, ninguém contou isso a Jeová. O nosso Deus misericordioso, ele presta atenção aos seus servos. E no caso dos israelitas como um grupo, de forma coletiva, Jeová também prestou atenção neles. Jeová sabia o que estava a acontecer com eles. Ele viu o que estava a se passar. Mas é interessante que também o versículo número 7 diz que Jeová, além de ver, ele ouviu as queixas deles. Então Jeová prestou atenção neles. Ele se interessava mesmo por eles. E por fim, Jeová disse que sabia muito bem o que eles estavam a passar. Mas você lembra do significado da palavra misericórdia que demos lá no início? Nós dizemos que misericórdia não é apenas simplesmente sentir pena. É agir para salvar alguém da aflição. Mas talvez você diga, mas nesse versículo Jeová viu, ouviu e soube do que eles estavam a passar. Mas esse versículo não diz que Jeová fez alguma coisa específica. É verdade. Por isso nós vamos ler o versículo número 8 para ver como Jeová demonstrou a misericórdia depois de todos esses detalhes que vimos no versículo número 7. O versículo 8 diz, Jeová continua a falar: vou descer para libertá-los das mãos dos egípcios e levá-los para fora daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. Conseguiu notar o que Jeová poderia fazer? Jeová disse que poderia descer, ou seja, Jeová sairia da sua zona de conforto para apoiar, para livrar, para salvar o seu povo aflito. E o versículo número 8 diz que Jeová até poderia libertá-los, ou seja, Jeová poderia acabar totalmente com o sofrimento que eles estavam a passar naquela altura. E Jeová disse que poderia levá-los para fora, para uma terra melhor. É como se alguém estivesse a se afogar e a pessoa que o salva-vida, pega ele no mar e tira-o para fora do mar. Você consegue imaginar o alívio que essa pessoa poderá ter? Jeová fez exatamente isso com os israelitas. Jeová deu a eles uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Jeová deu-lhes algo melhor. Conseguiu notar a misericórdia profunda de Jeová?
Jeová não só sentiu compaixão dos israelitas naquela situação. Jeová é um Deus de verdadeira misericórdia. Por isso, além dele sentir compaixão, além de ver, de ouvir e saber muito bem o que eles estavam a passar, Jeová desceu, libertou-os e levou-os para uma terra bem melhor. Esse é um exemplo bem claro e prático da misericórdia do nosso Deus, Jeová. Mas Jeová também demonstrou misericórdia de forma individual. Além dele demonstrar essa qualidade tão importante de forma coletiva, Jeová também fez isso de forma individual. Talvez você se pergunte, fez isso com quem? Ele fez isso com Manassés. Manassés é um personagem bíblico marcante. Por que nós dizemos isso? Porque ele fez algumas coisas que eram realmente repudiantes. Ele fez coisas que, no olhar humano, impossíveis de perdoar. O que é que ele fez e como é que Jeová demonstrou a sua misericórdia para com ele? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Vamos um pouquinho mais para frente. Livro de 2 Crônicas. O capítulo que nós vamos ler é o 33 e os versículos que vamos ler 1 e o 2. 2 Crônicas 33, 1 e o 2. Depois vamos ler também o versículo número 6 para entender como Manassés se comportava, como é que ele era realmente. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mau aos olhos de Jeová, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová havia expulsado de diante do povo de Israel. Ele queimou os seus próprios filhos no fogo, no vale do filho de Hinnom, praticou a magia, a adivinhação, feitiçaria e designou adivinhos e pessoas que invocavam espíritos. Fez em grande escala o que era mau aos olhos de Jeová para o ofender. Esse era Manassés, queridos irmãos. Você conseguiu notar quantas coisas erradas ele fez? O versículo número 2, por exemplo, nos diz algo muito interessante. Manassés, ele não só fez coisas erradas, mas ele imitou as práticas detestáveis de uma nação que Jeová já havia expulsado. Ou seja, Manassés sabia que aquilo que ele cometia era a prática de um povo que já havia sido expulso por Jeová. Mas ainda assim, ele fazia isso. O versículo número 6 diz que ele chegou a queimar o seu próprio filho, praticou magia, adivinhação, feitiçaria. Fez tudo isso com qual objetivo? A parte final do versículo número 6 diz qual era o objetivo dele. Simplesmente para ofender a Jeová. Talvez ele nem fazia isso porque gostava. Ele fazia isso simplesmente para ofender a Jeová. Imagina agora, queridos irmãos, um vizinho teu que todos os dias que acorda simplesmente usa ofensas graves contra você sem você lhe fazer simplesmente nada. O vizinho acorda, bate à tua porta, você abre, ele não te cumprimenta, começa a te ofender. Dia seguinte, a mesma coisa te ofende mais. Como é que você se sentiria? Provavelmente muito estressado, né? Talvez até poderia perder a cabeça. Mas agora vamos ver na Bíblia o que aconteceu com esse homem, Manassés, e depois vamos ver também como é que Jeová lidou com ele. Veja, por favor, o versículo número 12. Esse texto diz o seguinte: na sua aflição, ele implorou o favor de Jeová, seu Deus, e humilhou-se profundamente diante do Deus dos seus antepassados.
Então, apesar de tudo que ele fez, o que aconteceu com ele? Ele arrependeu-se. Manassés mudou de atitude. Ele percebeu que devia humilhar-se a Jeová. E na sua aflição, ele orou a Jeová. Ele implorou o perdão de Jeová. Será que Jeová aplicou a misericórdia a Manassés? Veja o versículo número 13. Manassés orava a ele e ele comoveu-se com as suas súplicas e o seu pedido de favor e trouxe-o de volta para Jerusalém para o seu reinado. Então Manassés reconheceu que Jeová é o verdadeiro Deus. Irmãos, conseguiram notar a aplicação da misericórdia de uma forma particular, de uma forma individual de Jeová? Versículo número 13 foi bem claro. Jeová comoveu-se e depois atendeu às suas súplicas, ouviu o seu pedido de favor. A pergunta é: Jeová realmente foi misericordioso de forma coletiva e de forma individual? Mas será que isso significa que a sua misericórdia não tem limites? Será que isso significa que Jeová sempre vai ser misericordioso, sempre sentirá pena de nós e depois fará alguma coisa para nos livrar? Esses dois relatos que acabamos de considerar, será que nos ensinam isso? A resposta direta, queridos irmãos, é não. Por que não? Porque se olharmos bem no versículo número 12 que acabamos de ler, queridos irmãos, apesar de tudo que Manassés fez, Jeová só mostrou misericórdia porque ele arrependeu-se de profundo coração. Arrepender-se significa deixar de fazer o que nós fazíamos de errado. Então, se a pessoa continuar a errar de propósito, ela não vai ter a misericórdia de Jeová. Jeová não demonstra sua misericórdia em pecadores irrepreensíveis. É interessante também, meus queridos irmãos, que o livro de Êxodos, capítulo número 34, versículos número 7, deixa claro que Jeová Deus de modo algum deixará impune o culpado. Então isso é mais uma clareza que nós podemos ter em relação até onde vai a misericórdia de Jeová. Jeová nem sempre vai aplicar a sua misericórdia, principalmente se a pessoa continuar a pecar de propósito. Jeová não é misericórdia com os pecadores que não se arrependem. Se você não se arrepender, não espere a misericórdia de Jeová. Se você, nesse momento, está desassociado ou desqualificado ou tem uma repreensão, por favor, arrependa-se, mude de proceder, confie e acredite na misericórdia de Jeová. Se você fazer o que agrada a Jeová, pode ter a certeza que Jeová Deus vai sim tratá-lo com verdadeira misericórdia. Então, a pergunta é: visto que já confirmamos por meio da Bíblia que Jeová demonstra misericórdia de forma coletiva e individual, e já percebemos o que significa a palavra misericórdia, que não é apenas sentir pena, mas é também agir para livrar a pessoa da aflição, a pergunta é: como é que nós podemos imitar essa bela qualidade de Jeová? Como é que nós, seres humanos imperfeitos, podemos deixar claro que queremos imitar essa qualidade de Jeová que é a misericórdia? Nós podemos fazer isso de 3 maneiras. Mas primeiro, nós precisamos entender algo importante sobre a misericórdia. O livro de Lucas, capítulo número 6, versículos número 36, que eu convido os irmãos a acompanharem,
Ele fala sobre a misericórdia de uma forma que talvez nós ainda não sabíamos. Dê uma olhada, por favor, nesse versículo. Lucas, capítulo número 6, versículos número 36. Diz o seguinte: sejam sempre misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Conseguiu notar, queridos irmãos? Afinal de contas, demonstrar misericórdia é uma obrigação. Não é uma questão de escolha mostrarmos misericórdia, porque o verbo ser, ele vem no imperativo. Sejam, é uma obrigação. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo estava a deixar claro que ser misericordioso não é uma escolha, é uma obrigação. Mas agora, até quando nós vamos ser misericordiosos? Sempre, conforme diz o versículo. Mas agora, por que nós devemos ser sempre misericordiosos? O versículo na parte final diz: assim como o vosso Pai é misericordioso. Então nós devemos demonstrar essa qualidade porque queremos imitar a Jeová, o Pai, o originador das ternas misericórdia. A primeira forma que nós podemos fazer isso é por estar dispostos a dar em sentido material. Queridos irmãos, para ser sincero, como nós sabemos, hoje em dia, muitos de nós passamos por muitas dificuldades em sentido material. Muitas vezes, chegamos a ficar sem nada para comer. Talvez até mesmo comprar água é difícil para nós. Talvez nós acabamos por ficar doentes. Como é que nós podemos imitar o nosso Criador que é misericordioso? Por fazer o bem, por partilhar, por ser generoso. Se um irmão te disser que está a passar por dificuldades financeiras, não diga apenas eu sinto muito, como aquele salva-vida do início do nosso discurso. Eu sinto pena dele, coitado. Não. Faça alguma coisa dentro das tuas possibilidades para ajudar em sentido material os nossos queridos irmãos. Isso sim é demonstrar misericórdia. Por outro lado, nós também devemos estar dispostos para dar em sentido emocional. Como é que nós vamos fazer isso? Por consolar, encorajar e perdoar os nossos queridos irmãos. Sempre queremos estar atentos às necessidades emocionais dos nossos irmãos. Nós queremos ser bons conselheiros. Queremos realmente dar consolo às pessoas. Queremos encorajá-las, motivá-las e, acima de tudo, se um irmão fizer alguma coisa contra nós, queremos perdoar de coração. E por fim, nós podemos demonstrar misericórdia por também estar dispostos a dar em sentido espiritual. Como é que nós vamos fazer isso? Por pregar sem cessar as boas novas do reino. Nós não queremos ser daqueles que só incentivam os outros a pregar. Não, longe disso, não. Nós queremos ir com eles, assim como fazia o nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos realmente pregar as boas novas do reino sem cessar para salvar vidas, porque salvar vidas por meio da pregação é a melhor forma de imitarmos a misericórdia de Jeová. Então, ainda lembra o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos 3 coisas básicas. Primeiro, o que é misericórdia? Nós podemos ver que misericórdia é além do que sentir pena. É fazer alguma coisa para tirar a pessoa daquela aflição específica. Mas depois vimos que Jeová é o Deus, é o originador das ternas misericórdias. E ele demonstra misericórdia de forma coletiva, como no caso dos israelitas, e de forma individual, como no caso de Manassés. E nós podemos imitar a misericórdia de Jeová por estar dispostos a dar em sentido material, em sentido emocional e em sentido espiritual. Portanto, querido irmão, querida irmã, caro convidado, seja sempre misericordioso, imite a Jeová
e a Jesus na forma de demonstrarem misericórdia. Porque se formos misericordiosos de coração, Lucas capítulo 6, versículos 38 diz que a medida com que medimos é que nós seremos medidos. Então, quanto mais misericordioso nós formos, mais Senhor Jeová Deus nos tratará com verdadeira misericórdia.